Bom, vamos lá, galera. Cada hora é coisa nova no Corinthians, né? Só vou pedir antes, deixa seu like porque fortalece demais o canal. Deixa seu like aí, se inscreva se você não for inscrito, ativando o sininho. Meu nome é Jordan, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. E assim, galera, de verdade, existe diferença de um corintiano para outro. Esse aqui, pra mim, tá? É um cara que tá se tornando anticorintiano. Olha só. Pô, para desse vitimismo que vocês corintianos estão tendo aí no jogo. Não foi, não, senhor. Se não é expulso o Fagner, esse jogador que sempre faz isso, que ele é um jogador que faz falta e é desleal. Ele já deu no Lucas, deu também, não precisa ter dado no Calleri, e deu no Calleri. Ele é o maior responsável pela derrota do Corinthians. Não é a arbitragem. A arbitragem foi correta. André Ramalho, pum, expulsão. Fagner, expulsão. É isso que aconteceu. Não teve em cima do Yuri Alberto aquilo lá não é. Para com isso aí. Para com essas coisas. O Corinthians precisa se entender de como tem que agir. E o que você vai ver agora é o corintiano raiz. Que apitou para um lado só. Aí já é retaliação. Que a CBF está mostrando pro Augusto Melo. Augusto Melo, você tem que se calçar e ir pra cima. É empresário que vem pra cima de você. Todo mundo vem pra cima de você. Tá na hora de você dar o troco. Liga pro Pedrinho. Entrega pra eles. Se eles querem essa Copa do Brasil, entrega pra eles. Porque a retaliação já chegou. O apito correu de um lado só. Teve cotovelada, soltaram o braço, pisão. E esse lance do pênalti do Fagner não era nem pra acontecer. Se viu o começo da jogada, teve falta no Yuri Alberto. E uma senhora falta. Só que o VAR não foi buscar. E não teve nem repetição. O Neto, ele tá se tornando, sei lá, um cara... De verdade, o cara quer ser midiático, né? Quer chamar atenção. Enfim, ele faz isso. Só que a questão é que ele usa o Corinthians, né? Pra poder fazer todas essas coisas. Porque ele falar um negócio desse que a arbitragem não teve interferência, que não foi culpa da arbitragem, tá de sacanagem, né, Neto? De verdade. E aqui a gente não tá protegendo o Fagner, não, porque o Fagner foi infantil. Ele tem que ser cobrado sim, cara. Fagner, o próprio André Ramalho, que é um baita de um zagueiro, também tem que ser cobrado por ter ido na onda, né, do Luciano. Enfim, mas falar que a arbitragem, que não tem como cobrar a arbitragem, que não tem nada a ver, você tá de sacanagem, né, Neto? Só pode, né? Tá de brincadeira. Por isso que existe a diferença de um corintiano para outro, cara. O Ronaldo Giovanelli é aquele corintiano que tá sempre protegendo o Corinthians, no mínimo na TV. Tá ali, sempre debatendo e protegendo o Corinthians e defendendo de algum jeito. Agora o Neto só aproveita a mídia, né? É incrível, cara. É incrível. Mas enfim, né? O Neto... Aí tem a questão do Tite também, né, galera? Porque assim... O que eu falei pra vocês? Eu acho que foi ontem, né? No vídeo que eu soltei, eu acho que o primeiro vídeo de ontem que eu soltei pela manhã. O que eu falei pra vocês em relação ao Tite? O Tite foi demitido do Flamengo, foi o último vídeo que eu soltei, na verdade. O Tite foi demitido no Flamengo. O que os caras iriam fazer? Iam começar a citar quem? Tite na onde? No Corinthians. Quem começou a citar o Tite agora depois que caiu no Corinthians novamente? Pois é, ele de novo. Olha aí. E outra coisa, hein? O Ramon Dias, pra mim, não é o treinador suficiente para esse time que o Corinthians tem. Se esse cara cair, o primeiro nome é o Tite. O que eu falei pra vocês? Eu falei pra vocês, de novo o Neto vem com a historinha do Tite. Vem começar a citar Tite no Corinthians novamente, que é a primeira opção se o Ramon Dias cair. Você acha mesmo que a torcida vai aceitar isso? E outra coisa, será que a diretoria chegaria a esse ponto mesmo? A diretoria do Corinthians? E aceitar o Tite de volta depois de ter recusado o Corinthians 3, 4 vezes? Cara, eu quero esquecer Tite no Corinthians. Esquece Tite, cara. Ramon Dias tá fazendo um baita de um trabalho. E aí, porque assim, né? O Neto disse que o Ramon Dias não é o cara pra esse Corinthians. Ele falou isso, tá? Ele falou isso, que não é o cara pro Corinthians. Ele, Souza, Veloso, enfim, não é pro Corinthians, né? Mas o Tite né? Ele recusou 3 vezes o Corinthians. Ó, vou te falar, galera, tem muito anticorintiano, hein? Muito. Gente que se diz ídolo do Corinthians, tá? Bom, galera, é o seguinte, seguindo aqui, o presidente Augusto Melo tomou uma decisão e foi para cima, né, da CBF, né, entrou com uma ação, né, no STJD, para poder tentar reverter essa situação, tá, do jogo contra o Flamengo, né? Porque, como vocês sabem, a CBF deu uma mãozinha ali pro Flamengo, né? E o presidente do Corinthians tá tentando, né? E assim, de verdade, galera, ó, eu vou falar a real aqui pra vocês. Eu acho que não vai dar nada.
Não vai dar nada, o time vai entrar em campo, vai jogar. E é isso. Vai ser isso, galera. Eu não sei não. Eu acredito que não vão conseguir. De verdade. E outra coisa. E aí é o que me cheira estranho as coisas, né? Porque o Doutor Pantaleão foi um cara assim que estava completamente incisivo na questão de entrar com ações jurídicas e tudo mais. E aí do nada, ele fez um vídeo, né? Falando que entrar com uma ação e tal, tudo mais. Tava ativo no Corinthians, um cara que tava há anos no Corinthians, enfim. Um cara que um dia tá falando um monte, tá sendo incisivo contra a CBF nas decisões que elas tomaram no jogo entre Corinthians e Flamengo. E aí no outro dia, o cara anuncia a sua saída do clube. Então, tipo assim, é algo que cheira estranho. Porque é o seguinte, segundo a nota dele, ele diz que não tinha a mesma visão do que o Corinthians tinha, do que o clube tinha. Ou seja, não estavam batendo as ideias. E aí, por conta disso, por conta dessas situações todas, ele decidiu sair. E aí é que começa tudo a cheirar estranho. Porque se não tem um alinhamento, o cara pede pra sair. Só que pediu pra sair nesse momento agora que o Corinthians está em conflito com a CBF, é muito estranho. De verdade, é muito, mas muito estranho. E aí o Augusto Melo, né? Cadê a transparência nesse momento também, né, Augusto? E aí o Augusto Melo já pegou e anunciou já um novo diretor, um novo jurídico aí pro Corinthians, né? Que é o Vinícius Cascone, secretário-geral do Corinthians, que era, na verdade, o secretário-geral do Corinthians, agora faz parte ali do corpo jurídico do clube. Então, assim, de um dia para o outro, aconteceu tudo isso ao mesmo tempo. Então, o que tá pegando aí dentro do Corinthians, hein? Será que, sei lá, estão com receio da CBF? Teve alguma... Não sei, galera, de verdade. Eu não sei realmente o que anda acontecendo no Corinthians, não. Porque, meu, é muito estranho. De verdade, é muito estranho. E em relação ao Hugo Souza, né, que vai jogar contra o Flamengo, o Augusto Melo havia dito que o Corinthians não precisaria pagar mais nenhum tipo de multa para o jogador atuar contra o Flamengo, porque já estava praticamente comprado, enfim, já estava tudo certo. Só que se enganaram, tá? Inclusive tem a matéria do meu timão falando que houve um engano aí nesse sentido, né? E assim, é muito engraçado. Cara, como é que tem um engano? Como, cara? Que amadorismo é esse? É um engano. É tipo assim, foi só um engano. Foi um engano com o Memphis, né, na questão do contrato, que falaram que era até o final do ano de 2026, depois falaram depois que teve um erro que é até a metade, julho de 2026. E agora teve mais um erro? Que amadorismo é esse, hein, meu? Pelo amor de Deus, cara. E aí o Corinthians vai ter que pagar a multa, tá? E aí só não vai pagar a multa, acho que é no segundo jogo, que tá lá pro dia 19 a 20. Que provavelmente o Corinthians não vai conseguir reverter a situação, né? Eu já tô duvidando, de verdade. Não vai dar nada. E aí o Corinthians vai ter que pagar esses 500 mil pro Flamengo agora novamente. E a partir do dia 10 que o Corinthians vai contratar de forma definitiva o Hugo Souza do Flamengo, tá? Essas são as informações. Bom, galera, são coisas que estão acontecendo dentro do Corinthians. Enfim, a gente tem que aguardar para ver, vamos ver o que acontece em relação à decisão de CBF, STJD, a gente vai ter que aguardar. Mas vamos ver, né, se dá alguma coisa. Eu espero que dê de verdade, porque o que estão fazendo é uma baita de uma sacanagem. Galera, eu volto na próxima com mais notícias, atualizações do Corinthians, repercussão, enfim. Deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta na próxima, beleza? Grande abraço, até mais, vai Corinthians!